Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, para continuarmos a nossa análise. Ah, que maravilha, eu adoro isso daqui. Para o Murder Houses, Spook Murder Houses, as casas que estão estigmatizadas com espíritos, com obsessores, com criaturas que podem ou não influenciar um ser humano, seja cometer um crime ou não? Será que realmente pode? Será que certas influências do mundo espiritual são tão hábeis, ardilosas e inteligentes assim, que são capazes de nos levar a cometer certas atrocidades, seja para conosco, seja para com nosso animalzinho de estimação, para nosso parceiro, nossa parceira, nossa mãe, nosso pai, sei lá. Será que isso pode acontecer? Será que é verdade ou não? Isso nós estamos descobrindo à medida que eu estou trazendo esses vídeos para vocês, para que a gente possa analisar realmente cada momento, cada passo a passo, seja da polícia, dos peritos, seja realmente de pessoas que estão comercializando seus imóveis, que trazem um histórico, ou seja, algo ruim, algo que aconteceu dentro dessas casas. As casas, elas são hábeis em trazer para a gente registros, impressões psíquicas, impressões dos seus moradores. E tudo isso a gente já viu na playlist Limpeza de Casas. É legal pra caramba, só que dessa vez a gente está trazendo para um olhar mais, vamos dizer assim, clínico, sobre o que podemos encontrar nesses ambientes. Bom, novamente eu trouxe para vocês aquele vídeo do rapaz, né, do vendedor de imóveis de 44 anos do Japão, que traz o conceito de casas estigmatizadas, mas que ele mesmo acha que é uma judiação colocar essas casas sobre essa ótica, talvez porque elas têm uma história, elas realmente fazem parte de um contexto, as pessoas que moraram aí foram vítimas de certas circunstâncias da vida e os imóveis não têm o porquê sofrer esse tipo de penalização. E até eu concordo, acho que tem sim essa questão, essa razão de condenar um imóvel, chamar o imóvel de imóvel estigmatizado ou imóvel assombrado, essas coisas não é legal. Mas vamos analisar e vamos ver o que tem aqui, agora, no momento da entrada dos dois. Que será? Que será? Ih, vamos por aí. Bora! Rapaz, as máscaras. Farta a luva, né, amigão? Olha, de máscara, hein? Eita. Ele vai ligar a luz, tá sem luz, tá apagado. O cheiro. Tá reclamando do cheiro. O cheiro tá muito forte, muito ruim. Falou, é verdade. Esse cheiro, ele advém de uma combinação obviamente, do corpo, junto com o animal, o pet. Corpo e o pet. Será que tinha um cachorro aí? Tinha algum animal de estimação? Não sei o que é o pet aí. Ela fala, é pior do que eu estava imaginando. Vamos lá. É bem complicado que a gente tem que puxar a primeira impressão entrando na casa junto com eles, tá? Vamos lá. São dois dormitórios, a entrada, então aqui tem a entrada dos dormitórios. Deve ter um banheiro, claro, e deve ter uma cozinha, claro. Eu não sei se deve ter uma lavanderia, porque isso é um conceito mais nosso, né? Acho que a lavanderia ali pode ser central do prédio, ou eles usam lavanderias na rua. Mas aqui eu acho que a gente deve ter um banheiro e deve ter uma cozinha. Eu espero, né? Teve uma porta na parte de trás, que quando ele entrou, que provavelmente deve ser ou a cozinha ou o banheiro, e aqui nós temos então dois quartos. Um provavelmente é o quarto onde a pessoa dormia, e o outro devia ser uma sala, alguma coisa assim, né? Você pode usar até mesmo como um quarto de entulho, guarda-coisas, desse tipo. Mas o que tem aqui?
Nós temos dois tipos de energia antes de determinar qual seria o quarto principal e o quarto secundário deles. Primeiro que a gente tem um espaço muito bom entre os dois, né? Olha, eu tinha o Spook já olhando como, opa, eu quero esse móvel. Ar-condicionado nos dois, muito bem. Presença, seres, nós temos espírito no lugar? Sim. Existe o espírito da pessoa que se matou ou que era proprietário desse imóvel? Não. E isso complica a análise. Por que complica a análise, tio Spook? Porque, obviamente, olhando para a pessoa, né, o espírito, o corpo de energia dessa entidade, do ser, né, que a gente vai analisar, ele carrega as impressões psíquicas do que aconteceu. Carregando as impressões psíquicas, fica muito mais fácil a gente poder fazer a análise para tentar entender o que aconteceu. Nesse caso, eu não tenho, né? É como se analisasse um crime sem o corpo. Mas a gente tem características diferentes nos dois dormitórios, bem diferentes. No quarto à direita nós temos uma presença que é nítida, é clara, ela é extremamente forte, ela está do lado direito, exatamente aqui, tá? É uma criatura que é ligada à depressão, mágoas, tristezas. O que é isso, tio Spook? Existe uma criatura que leva o ser humano a ter tristeza? Não é bem assim. Vamos explicar com um pouco de detalhes para que as pessoas entendam. Todos nós somos um emaranhado de emoções, pensamentos, desejos, vontades. Em meio a isso, nós somos sucumbidos à morte. Quando acontece a morte, nossa mente ela vai entrar num processo de looping absurdo e nossas emoções também vão ficar extremamente afloradas. Muitas vezes, quando uma pessoa morre e ela, obviamente, fica perdida aqui, vagando na Terra, por N circunstâncias que a gente já discutiu, já abordou aqui no canal em vários vídeos, mas você fica aqui perdido, vagando na Terra, esse vagar na Terra vai trazer para você a última lembrança, a última memória que você teve. E muitas vezes as pessoas ficam presas aqui por N fatores, vícios, leiam-se, cigarro, bebida, drogas. Drogas é maconha, crack, heroína, cocaína, um monte de coisa. Então elas se tornam obsessores voltados aos seus vícios, aos seus desejos mais mundanos. Obsessores ligados a sexo, tá? E aí esquece nomes como íncubos, súcubos, esquece. Vamos lidar só com a natureza do seu desejo. Então, são criaturas que estão ligadas ao sexo, porque era o que realmente era a lembrança que eles mais tinham, era o desejo que levava, que motivava a vida deles. E aí nós temos os transtornos. Criaturas advindas de transtornos. Então, muita gente hoje morre por depressão, morre com certas emoções bem afloradas, tá? Então, a pessoa morre sozinha, a pessoa morre realmente num processo de negação da vida, ela entra num processo de depressão porque não consegue atingir seus objetivos na vida, não atinge o reconhecimento, principalmente o povo oriental, que a competição é muito grande, a família se desapega também das pessoas com, vamos dizer assim, certa facilidade, as pessoas que têm uma certa idade acabam morrendo sozinhas e as pessoas têm a necessidade de lidar mais com essas questões da vida, a praticidade da vida, ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso, sei lá, sair do Japão, quero ir para outros lugares do mundo. Então, as pessoas acabam entrando nesse looping de depressão. E aí, quando uma pessoa que tem depressão acaba falecendo, ela se torna muito facilmente um obsessor voltado a esse tipo de coisa. Porque além de trafegar pelas sombras, ela vibra a energia da depressão. Vibrando a energia da depressão, ela faz com que qualquer tipo de ser que fique ao seu redor e receba esses pulsos de contínua energia voltada à intenção da depressão, comece a despertar sim a depressão. E a gente já falou isso aqui em vídeo sobre a simbiose dos corpos de energia, do corpo de energia de um espírito, do corpo de energia do ser humano, que se comunicam facilmente se comunicam por meio de pontos que são facilmente conectáveis. Então o que nós temos aqui é um obsessor da depressão, é um obsessor que leva as pessoas a excesso de inseguranças, da depressão, dessa questão de se inferiorizar, pessoas que se inferiorizam com constância, pessoas que realmente não têm mais finalidade, função na vida, começam a questionar
constantemente sobre a sua existência, então se tornam isso daqui. Ele está aqui, está na casa, ele está exatamente aqui do lado direito. Poderia ser o quarto? Poderia, mas gera dúvida. Por quê? Esse outro cômodo possui energias que são mais relacionadas à intimidade da pessoa. Por quê? Neste quarto, no teto, nos cantos e acima, aqui tem uma mancha preta. Aqui nós temos uma mancha bem escura. Aqui nós temos como se fosse um emaranhado de formas pensamento nos cantos. Aí complica. Por quê? Essas formas pensamento são realmente como se fosse o registro da pessoa. O que são formas pensamento? Nós continuamente, ao longo de toda a nossa vida, produzimos pensamentos. Nossa mente não para. Nossa mente, ela existe de uma maneira constante e produz constantemente pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser passivos, podem ser ativos, de acordo com realmente o ser, a pessoa que está vibrando esses pensamentos continuamente. O que é um pensamento passivo e um ativo? O ativo é aquele que faz com que você atinja seus objetivos, que leve você realmente a galgar degraus dentro da empresa que você trabalha, em termos de estudo, conduta na vida. Você usa essas ferramentas mentais para poder tirar você de uma zona de conflito ou uma zona que faça você realmente ficar estagnado. O passivo, infelizmente, é aqueles pensamentos que não te levam a lugar nenhum, são devaneios de uma mente, são devaneios de uma pessoa. A pessoa, ela não tem a capacidade de poder usar seus pensamentos para algo realmente que faça ali alguma diferença na sua vida, mas ela é consumida por pensamentos vazios, atitudes vazias, e infelizmente a gente tem muito desse tipo de energia aqui nesta casa. O que remete a crer que do lado esquerdo seja o quarto de dormir, porque essas formas de pensamento, elas foram originadas constantemente. Então, acredito que este quarto aqui seja o lugar onde a pessoa conviveu, onde a pessoa viveu, onde ela botou realmente todas as suas mágoas, suas tristezas para fora, botou toda essa energia. Mas aqui aconteceu alguma coisa, podia ser um quarto de entulho, algum quarto de colocar tranqueiras, quarto de hóspede, eu não sei. Mas esse ser, ele trafega livremente entre os dois cômodos. Ele trafegando livremente entre esses dois cômodos, significa que ele realmente tem um livre acesso pleno à casa. Ele não é um obsessor que está de passagem, ele é uma criatura que esteve aí e está aí já há muito tempo. Então ele livremente trafega, observa, faz parte, ele existe dentro desse ambiente já há muito tempo. Só que também temos uma outra situação. Nenhum deles tem marca de crime. Não tem registro de crime em nenhum desses dois cômodos. O que significa que a pessoa não morreu em nenhum desses lugares. Não sei se morreu nesta parte do imóvel, porque ele disse que a pessoa morreu aqui dentro. Ou morreu na cozinha, se é que tem uma cozinha, porque até agora a gente não viu, mas essa outra parte pode ser. Vamos ver se a gente tem uma visão melhor e maior para ter uma noção do que tem no chão e a gente, quem sabe, consegue pegar algum resíduo. Mas aqui nós temos as formas de pensamento, tá? Não existe resíduo no chão de um corpo ou qualquer tipo de energia que acomete realmente essa percepção de que tem algo aqui. A gente só tem esse obsessor trafegando e as formas de pensamento ao redor. Aqui estaria a cama. Ó, esse é o quarto de dormir. Esse é o quarto de dormir. O cara é da NET, não? Queimou aqui, filho? Aqui a gente tem o toalete. Isso é toalete mesmo? É, né? O que aconteceu nesse lugar? O que aconteceu com a pessoa que viveu aqui? A pessoa que viveu aqui, bom, de duas umas, né? Ou ele morreu de overdose, tomando remédios de overdose, o que aí levaria certos obsessores de drogas, né? Porque certos remédios, eles são considerados como drogas, tá? Sejam, obviamente, drogas que nos auxiliam ou drogas que nos prejudicam, mas medicamentos são considerados como drogas.
teríamos aí obsessores ligados à droga, mas a gente não tem. Se ele se enforcou, não existe marca no teto de estrangulamento, mas justifica-se até a presença daquele ser, que foi o excesso, né, da depressão dele que levou ele a se enforcar ou a tirar sua própria vida. É um elemento passivo, ou seja, ele simplesmente assistiu o cara fazendo. Há uma enorme chance de ter sido enforcado, mas, de novo, no teto, eu duvido que ele tenha se pendurado. Ele realmente vivia aqui sozinho e ele se sufocou até a morte. Ele se sufocou até a morte. Mas, de novo, só existe um lugar que poderia ter, na casa, acontecido isso. Nos quartos eu não achei a energia. O único lugar que a gente não viu direito é o hall de entrada. Será que ele se enforcou no hall de entrada, aqui, logo na entrada do apartamento? Né? Porque não tem nenhuma das energias no quarto e no banheiro também nada. Olha lá, onde que ele fez isso? Eu também estou curioso. Só pode ter sido aqui. O lugar foi... Olha lá, exatamente aqui. O cara se enforcou aqui. Mas no teto? Ele se estrangulou, na verdade. Olha lá, procurando. Olha lá, não tem lugar para se pendurar. É, realmente você tem razão, não tem. Eles usam a porta. Eles usam a porta, a maçaneta da porta para se... Foi aqui que ele morreu. E o cara é da net, né? Olha lá. Ele se sentou aqui e se enforcou without your lower body touching the ground. Com a sua parte mais inferior do corpo tocando o chão. Então ele forçou pela maçaneta, que a maioria das pessoas fazem. Eu nunca vi isso. Ele fala, por isso que a parte aqui do assoalho está bem diferente. E indica que o corpo estava aqui. E aí ele teve que limpar essa parte muitas e muitas vezes. Que pesado, né? Ele fala que para vender esses imóveis, ele tem que perguntar para a família muitos detalhes do que realmente aconteceu. É bem delicado, porque ele entra em situações complicadas da família, né? O emocional da família. When I come back home to my beloved wife. É tipo uma situação, né? Eu acabei de voltar para casa para ver a minha linda e maravilhosa esposa, eu encontro ela enforcada. Então é constrangedor esse tipo de approach, mas é necessário por causa da profissão dele. Imagina seu amigo que passa, que morre, né? O que acontece? Mas faz parte do seu negócio, né? Você tem que perguntar. E até mesmo como você encontrou o corpo. E aí é complicado, que ele tem que entrar nesses critérios da família, é delicado o approach com a família. As pessoas ficam até assustadas, porque meu trabalho é relatar os corpos mortos.
E as pessoas me perguntam, isso é seguro, né? E aí ela pergunta uma coisa muito legal e agora a gente vai entrar em outra parte que vale muito a pena esse vídeo. Você sente alguma coisa estranha no seu corpo? Você sente alguma energia, né? Tipo assim, você tem medo de um fantasma se aproximar de você? Ele, né, se conectar. Ele, obviamente, ele desconversa, ele fala, não, eu tenho algumas dores no corpo, mas eu me sinto mal, desconforto por causa do trabalho. Mas aí é que você se engana, meu caríssimo vendedor de imóveis do Japão. Infelizmente eu tenho uma péssima notícia para te falar, mas sim, você carrega sim essas energias para casa. Você carrega, além das energias dos ambientes, seja as formas de pensamento, as impressões psíquicas, os obsessores para casa e alguns mortos que podem permanecer nesses lugares, você os leva para casa, sim. Além, obviamente, do trauma que isso te gera, das formas de pensamento que são geradas por você, claramente porque você tem a sua impressão sobre o lugar, você carrega as suas impressões também. Então nós temos dois fatores, internos e externos. Você se torna agente de emoções advindas de você sobre a situação que você encontra, essas pessoas, a questão emocional, os laços emocionais familiares e o fator externo das casas que te influenciam também. Mas aí é que te complica, meu nobre amigo. Que pena que eu não estou aí no Japão. Eu ia, acho que, fazer sucesso no Japão, levando esse tipo de conhecimento para as pessoas, não é mesmo? Ele tem, sim, energias conectadas a ele. E agora, segue o tio Sprux, que eu vou te contar o que acontece com você, menino. Primeira coisa, a gente tem uma pessoa que perdeu a sua fé ao longo de muito tempo. Por mais que todo oriental seja muito zeloso e respeitoso com relação a fatores ligados à morte, mortos e tudo mais, não necessariamente todos são religiosos. Esse cara, ele foi perdendo completamente a sua fé ao longo do tempo. E é complicado dizer isso, mas eu falo assertivamente. Por quê? Ele tem formas de pensamento ao redor da cabeça dele, e essas formas de pensamento fazem com que ele perca completamente, vamos dizer assim, ele se atenha somente ao trabalho dele, somente ao trabalho dele. Ele não entra com o intuito de, putz, eu vou ajudar a família, mas não só comercializando imóveis, quem sabe trazendo aqui, sei lá, um religioso que possa levar essas almas perdidas, possa fazer um trabalho junto com esses imóveis. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele se torna mais racional. O fato de ser racional faz com que toda a sensibilidade dele, a percepção dos imóveis, toda essa questão de perceber a natureza das energias de tais lugares se tornem nulas. Mas o corpo de energia dele não pensa assim. O corpo de energia dele absorve essas energias. Aí o que acontece? Pega a nuca e o ombro, principalmente o ombro esquerdo, onde essa energia desce, se conecta aqui. O problema é que se ele fuma ou ele tem certos vícios com relação a, vamos dizer assim, pode fumar qualquer tipo de substância que afete o seu sistema respiratório, ele tem uma entrada muito séria na parte das costas, que seria no meio das costas, na região do pulmão. Essa entrada de energia faz com que qualquer tipo de ser do mundo espiritual facilmente se conecte. Na hora que ele facilmente entra, ele vai pegar não somente a dor muscular, ou seja, os desconfortos musculares do ombro, mas também ele começa a passar pelo pulmão, então pode levar a contínuos problemas respiratórios, pneumonia, asma, problemas sérios e até chegar no coração. Esse cara ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Essa energia, ela se posiciona no coração, na parte de baixo do coração e ela está subindo, tá? Então ele pode sim ter uma parada cardiorrespiratória e morrer por uma parada cardiorrespiratória facilmente. E eu vou lhe dizer, isso sim está sendo induzido e potencializado por um obsessor do mundo espiritual, o qual o acompanha e advém sim de uma das casas que ele visitou e chamou a atenção dessas criaturas. Eu sinto muito, meu amigo, mas você tem isso. Outra coisa que chama muito a atenção desse cara é uma enorme mancha escura que ele possui na região da barriga, bem na altura do umbigo. Isso é muito ruim. Por quê? Geralmente as pessoas possuem essa questão do eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço com muito amor e carinho. E o cara se entrega ao trabalho. Ele se dá ao melhor. Ok, perfeito.
A questão é que quando você pega um trabalho que ninguém faz, mas você faz porque alguém tem que fazer, e com o passar do tempo você vai perdendo essa vontade e torna-se mais prático, porque você tem que agir de uma maneira mais prática mesmo com o que você faz, você vai reduzindo a sua vontade. Nesse reduzir a sua vontade, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque algumas energias adentraram nesse ponto de energia que fica na região do umbigo, fazendo com que a vontade dele ficasse mais mecânica, ele age somente pela necessidade que os outros colocam para ele, mas aí vem uma coisa complicada. Essa energia, como já está situada e alojada nessa região, vai afetar todo o aparelho intestinal dele. Todo o aparelho intestinal e vai levá-lo a ter muitos pólipos intestinais, vai levar a ter um excesso muito grande de bactérias no intestino, fazendo com que ele possa vir até a desenvolver doenças como tumores ou câncer intestinal. Tudo isso por quê? Porque o cara, ele lida com um assunto bem complicado e que acomete certas energias que são bem difíceis de lidar, e principalmente por uma pessoa que tem que ser cética nessa hora, tem que ser mais fria nessa hora e não possui conhecimento suficiente para poder intervir junto ao mundo espiritual para com esses seres. Seja bem-vindo ao meu mundo, como diria nosso queridíssimo Constantine. Bem-vindo ao meu mundo. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu sinto muita dor aqui no ombro, viu? Ele não gosta do termo chamado, né, amaldiçoado, hunt, assombrado. Porque ele conhece essas pessoas, ele acaba conhecendo essas pessoas que chegaram a perder alguém. Ele sabe que isso é uma espécie de expressão. Eu digo assim, fantasmas possivelmente existam. Mas eu já vi esses shows de televisão que falam sobre casas assombradas. Eles fazem um entretenimento. São só entretenimento. Eu não fico muito confortável com esse termo utilizado pelas pessoas de casas assombradas. Ei, e aqui, ó, casas assombradas, rapaz. E parte o coração dele. Genial, muito bom. Gostei muito desse vídeo, é muito elucidador, é muito legal a gente ver o que realmente acontece, principalmente um problema seríssimo que está acontecendo no Japão, e realmente a humanidade, ela está virando uma caixa de Pandora, seja pelos seus vícios, seja pelas suas enfermidades, seja pelos seus desejos não atendidos, as suas expectativas de vida não compreendidas, e a humanidade realmente está demonstrando sua fragilidade. Eu sinto muito, meus amigos do Japão, sinto muito pelo que está acontecendo. A vida realmente é complicada, não é fácil, a expectativa de vida ela vai reduzindo com o tempo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão sofrendo cada vez mais, e é difícil. A sociedade de cada país, né, os seus governantes têm que começar a olhar mais para isso e começar a mudar a forma de pensar, a forma de agir, a ver a necessidade das pessoas. E as pessoas também têm que começar a sair dessa caixinha e começar a ver um mundo muito mais simples, muito mais brando, muito mais calmo do que como a gente vive num looping de sendo bombardeado por várias e várias informações constantemente. Gente, queria agradecer, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que fazem parte da família Spook Houses, que assistiram o vídeo até agora, que acompanham o canal, vivem nessa adrenalina junto comigo, porque cada história é uma história, cada vídeo é um vídeo, cada relato é um relato, e é interessante a gente ver o que acontece dentro da casa das pessoas e dentro do seu mundo, dentro do seu universo. Mas lembrando os recadinhos finais que são extremamente importantes, tá? Galera, de novo, prestem atenção no que eu sempre digo. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, para as enfermidades, sejam físicas, emocionais, mentais e espirituais, como a gente já apresentou na playlist do depoimento dos inscritos, tá? Comprovado com laudos médicos, trazendo realmente resultados. Assistam essa playlist e vocês vão entender aquilo que eu estou falando. Ou pela limpeza de casas,
para retirada desses seres de suas casas, de seus ambientes de comércio, tá? Seja pelo playlist, como a gente já mostrou, limpeza de casas, onde a gente vai na casa das pessoas, de algumas pessoas, e mostra gravando como é, o que acontece, ok? Aqui a gente realmente mostra e comprova a eficácia de todos os tratamentos que nós colocamos à disposição de vocês. Vocês devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com, tá? É o único endereço de e-mail que nós atendemos. Não existe telefone, não existe WhatsApp, não existe nada. É só limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação Seja Membro, que é só você clicar aqui embaixo, você doa R$8 para que a gente continue aqui firme e forte na plataforma, ou pelo PayPal, que também está na descrição do vídeo, como vocês podem proceder aí para doar R$8 para que a gente continue aqui também, trocando equipamento, podendo melhorar, seja o áudio, seja o vídeo para vocês. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, eu vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.